Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu vou trazer uma palavra bem simples, mais uma meditação mesmo aqui no texto bíblico, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Mas antes de nós lermos, é claro, quero aqui pedir a todos que se inscrevam no nosso canal e também deixem seus comentários, o seu gostei e compartilhem os nossos vídeos. Bom, o tema é o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. É um texto bem conhecido, onde mostra ali que Cristo estava em uma viagem e aí, ao meio-dia, eles encostaram no poço de Jacó. Ele estava cansado, claro, ele como um homem também sentia as suas necessidades, ou seja, cansaços, etc. Então ele estava ali descansando enquanto os discípulos foram na cidade. Nesse momento chega essa mulher e para poder ali buscar água, olha só, ao meio-dia. Lendo alguns comentários, como o comentário da Shed, eu estava dando uma olhada nesse comentário aqui, essa passagem ele traz alguns esclarecimentos culturais muito interessantes, né, fazendo ali também uma boa exegese. E ele comenta que esse horário em que ela foi ali buscar água não era um horário tão comum para as mulheres irem ali buscar água, já que era um trabalho das mulheres. Mas aí o porquê, né? Talvez por causa da sua vida íntima, né? A sua vida toda enrolada ali sobre essa questão dos seus maridos. Então talvez ela estivesse evitando contato com mais pessoas para não ser julgada. Então ela resolveu ir ao meio-dia, que possivelmente seria uma hora em que teria bem menos pessoas ali naquele poço. Só que nessa viagem ela encontra ali Jesus, ao qual lhe pede água para beber. E aí eu acho interessante esse texto, porque Jesus, no capítulo anterior, ele teve uma palestra, ele teve ali um encontro com Nicodemos, que é uma pessoa assim da alta sociedade, ou seja, ele era um aristocrata, um religioso, um conhecedor da lei, da Torá, etc. Era um intérprete, vamos dizer assim. E Jesus, para poder resumir assim um assunto, Jesus ele faz um convite a ele. E lá também ele entra no tema da água, ou seja, quando ele fala sobre o batismo. Aqui agora no capítulo 4, Jesus já está tendo um encontro com uma mulher camponesa. Não tem nada a ver, né? Se nós formos olhar assim, a questão da escala social, ou seja, da importância entre ela e Nicodemos, não tem nada a ver um com o outro, mas Jesus, interessante que ele não olha para isso. E para poder resumir também esse diálogo, Jesus ele faz também um convite para ela aqui nesse momento. Então Jesus ele não olha a classe social, Jesus ele faz o convite aqui nesse caso aqui para todos, e ele chama tanto aristocratas quanto camponeses, não importa. Jesus ele chama e ele se revela. Que coisa maravilhosa! Ele se revela. E algo interessante nessa passagem é que parece que ela não trata assim tão bem ele ali naquele encontro, ali no começo. Ela é até um pouco, né, digamos assim, ríspida em suas respostas. Aí Jesus ele fala assim, mas se você conhecesse quem é que lhe pede água, você pediria para ele e ele lhe daria águas vivas. Claro que eu estou fazendo uma paráfrase aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Se você conhecesse o dom de Deus. Existe uma explicação para esta frase em que Jesus ele cita ali, né, perdão. Porque Jesus ele pode estar falando, quando ele fala sobre o dom de Deus ali, ele está falando sobre a própria palavra, ou seja, se você conhecesse a Torá, ou se você conhecesse a palavra de Deus, talvez você não me trataria assim. É mais ou menos isso que Cristo ele está tentando falar aqui para a mulher. Então, é nesse contexto aqui que ele se revela como a água viva, que quem bebe dessa água, né,
ele nunca mais terá sede. É uma fonte que jorra para a vida eterna. Que coisa interessante. E aí quando nós lemos em Jeremias capítulo 2, no verso 13 ali, o profeta no Antigo Testamento ainda já estava falando que o povo tinha, no caso, abandonado a Deus, né? E como assim um símbolo, eles tinham, né, cavado as próprias cisternas. Tipo, nós não queremos as fontes das águas vivas. Nós vamos fazer as nossas próprias fontes, as nossas próprias cisternas, aonde muitas vezes a água faltava ou a água estava, sei lá, muito suja, muitas vezes, né, com lodo ou areia mesmo, algo muito comum também para a região ali. E Jesus, ele se mostra aqui como uma fonte de água viva e ao mesmo tempo ele faz um convite aqui, não só para Nicodemos, não só para essa mulher, mas também para nós hoje. Muitas vezes a gente se aprofunda tanto nos estudos, quando eu falo estudos, eu falo até mesmo nos estudos acadêmicos, também nessa questão de teologia, a gente a gente se apega muito a essa coisa de eu sou calvinista, eu sou arminiano e tal, e gera uma confusão interminável. Eu sou pós, eu sou pré-tribulacionista. Você já pensou? A gente se apega tanto a isso e esquece da mensagem do Evangelho, que nós lendo assim uma coisa tão simples e tão maravilhosa, tão profunda ao mesmo tempo, e que não deve gerar confrontos no sentido de brigas entre cristãos, nesse sentido que eu estou falando, mas deve gerar amor, porque o amor é o centro do Evangelho e o centro é o próprio Deus. Deus é amor. Então, quando a gente fala sobre esse convite universal de Deus, onde ele não olha a classe social, exatamente, ele está fazendo um convite aqui para todos. E não é à toa que no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, nós temos aquele tão famoso verso que eu acho tão maravilhoso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu acho que aqui a gente fecha essa meditação sobre o convite de Deus aqui para todos. Não só para eles lá naquela época, mas também para nós hoje aqui. Até para nós hoje, como acadêmicos, nós temos que parar e refletir sobre o nosso posicionamento como cristão. O que é que eu estou fazendo? Qual é o conteúdo que eu estou gerando? Qual é a minha influência? Como eu estou influenciando as outras pessoas? Será que elas estão se tornando radicais como eu? Ou não? Ou elas estão se tornando discípulos e discípulas de Jesus, como a Bíblia manda a gente ser? Será que eu prego esse evangelho? Será que eu estou cumprindo o ID realmente de algo assim tão simples como o texto bíblico manda a gente fazer? Ou eu fico caçando muitas vezes chifre na cabeça de cavalo para poder criar minhas próprias ideologias, minhas próprias ideias, causando uma confusão no corpo de Cristo? Então isso é uma meditação muito importante que espero que você venha entender e venha concordar ou discordar também, não importa. Você pode deixar seu comentário sobre a minha posição, tá? Eu entendo assim que o convite de Deus hoje, ele não olha a classe social, é para mim e para você. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.